Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Helder Monteiro, pedagogo. Helder, me diz uma coisa, estamos na semana em que se discute a questão do espectro autista, discute todos os campos. Na área da pedagogia, a gente sempre tem o desafio da escola de como trazer, de como incluir, de como inserir a criança autista no contexto social. Qual o principal desafio hoje? É verdade, boa tarde. O desafio hoje é enfrentado pelas famílias, né? A partir do momento que as crianças necessitam ser inseridas na escola, então algumas escolas ainda não estão preparadas, né, para receber essas crianças, então inicia-se esse desafio, né, sabendo que todas as crianças que têm, né, autismo, seja autismo ou qualquer outra deficiência intelectual, têm direito, né, à escola. É um direito igual para todos. Antigamente a gente via muito escolas especiais, escolas em que só se tinha criança especial. Eu pude acompanhar isso inclusive na infância, tinha na família e você ia diretamente para esse grupo escolar. Isso mudou, né, Helder? Hoje em dia a gente tem os centros, né? Os centros de reabilitação intelectual, que faz uma parceria, que é uma continuidade, né? Mas não é só isso. Não, a criança tem que estar matriculada no ensino regular nas escolas, seja particular ou pública. Por que Elas isso? têm esse direito, né? Por quê? Porque colocaram uma criança autista com suas características, com suas necessidades, em um meio que muitas vezes vai encontrar crianças que têm um desenvolvimento mais rápido, que vai encontrar professores às vezes não tão preparados para essa função, às vezes vai encontrar pais de alunos que não absorvem como se desejava. Isso daí. Por que fazer essa mudança e não permanecer como décadas atrás, mantendo num ambiente escolar em que todos eram considerados atípicos, com todos os pais, entre aspas, empáticos, professores teoricamente preparados? Por que essa mudança? Essa mudança, na verdade, é porque como a educação é direito de todos, né, regido por lei, né, que é a Lei 9.394, desde 96, né, então a criança necessita passar pelos trâmites, que existe a questão da educação básica, onde ela vai ter os princípios básicos da educação dentro da escola. Então, a escola ela tem um papel fundamental nessa parte, de preparar a criança para esse desenvolvimento cognitivo dela, né? Onde ela vai passar pela interação social, para se desenvolver ali com as outras crianças na parte de comunicação. Os centros, na verdade, eles trabalham apenas áreas específicas do desenvolvimento dessas crianças, que seriam a memória, a concentração, a atenção, que a escola trabalha, claro, né? Mas não como os centros de reabilitação, porque são saúde, né? Então eles trabalham direcionados, entendeu? Então é um trabalho paralelo, né? Esse período, uma criança com espectro autista, o transtorno do espectro autista, ela é uma criança que ela entra no mesmo período de idade dentro da escola? Entra. Né? Cada criança, na verdade, que tem o autismo, dependendo da sua... Não depende da idade, na verdade. A criança tem ter a oportunidade de estar dentro da escola desde os 0 aos 6 anos. Né? A gente tem as creches... Né? Depois disso tem a questão do ensino fundamental 1, onde as crianças têm que ser inseridas. Então não tem idade para ser inserido na escola, independente de ter autismo ou não. Elas têm que estar inseridas no ambiente educacional. Certo. Tem adaptação à escola? Olha, é justamente isso, né, que assim, a gente que é da área da educação inclusiva vem lutando para as escolas trabalharem com essas adaptações, que é a questão do currículo adaptado, que por lei, todo diretor, toda a escola tem esse conhecimento que deve ser adaptado, esse conteúdo, para que essas crianças sejam bem assistidas. E o que é que muda no currículo? O currículo, na verdade, ele é construído em parceria, né, com a família, com o corpo de professores, os próprios alunos, né, que possam estar dizendo o que eles gostariam de aprender,
E também a companhia daquelas terapias, né, dos terapeutas, se puderem relatar o melhor desenvolvimento daquela criança. Então, esse currículo ele é amplo, a escola decide se vai fazer bimestral, semestral ou anual, né, e aí vai ser trabalhado no decorrer do que eles escolherem essas adaptações. As adaptações são desde a estrutura da escola, a parte visual, né, que a comunicação da pessoa que tem TEA é através da parte visual. Então, quanto mais informações aquele ambiente tiver, em alguns momentos será confuso para essas crianças. Em outros, se for para seguir a sua rotina, a agenda da escola, vai favorecer o desenvolvimento dessas crianças, né? Então, desde essa agenda que a gente fala sempre, que é a questão da rotina dentro da escola, como os materiais. A maioria dos materiais, eles são feitos com material reutilizáveis. Então, as escolas precisam colocar dentro do planejamento um tempo onde se vai criar, né, construir esses materiais para que possa ser utilizado com essas crianças. Quando se pensa numa adaptação, nessa questão de agenda e rotina, o que é mais característico, o que é mais importante de se levar em conta? Olha, o importante é inicialmente fazer uma avaliação, né? Hoje nós temos nas escolas psicólogos, neuropsicólogos, né, que já podem auxiliar nessa avaliação para poder iniciar as adaptações corretas, porque cada autista tem um perfil diferente e um nível de desenvolvimento diferente. Então, só a partir de uma avaliação que pode ser observado o tipo de adaptação que vai ser feita para aquela criança. Porque a criança que tem autismo, ela não é igual às outras, né? A gente tem que ver cada uma. Ela desenvolve mais lento? Algumas mais lento. Essas aí são as que a gente precisa ter uma visão, né, mais a fundo, ter mais um cuidado a essas crianças, e outras se desenvolvem mais rápido. Uma criança com espectro autista, com transtorno, com TEA, não é isso? Uhum. Ela é uma criança que ela, em algum momento, ela estaria afadada a repetir o ano? Em alguns casos, né, elas repetem, né? Porque assim, a nossa educação, ela não retém os alunos até o 3º ano, né? E essa retenção já foi assim alvo de polêmicas, né? E aí a gente tem casos de pessoas com autismo no 8º ano e que não conseguem nem escrever seus nomes. Então é essa a nossa preocupação. Por isso a necessidade de uma base bem feita, né, para que essas crianças não cheguem a esse nível de dificuldade e que não estão sendo vistas. É praticamente uma aula improdutiva, né? Improdutiva. E o desenvolvimento, né, digamos assim, você tem uma pessoa que tenha 18 anos e que não sabe escrever seu nome ou não sabe ler, porque é a base que as famílias buscam, né, escrever e ler, sabendo que antes disso existem todos uns antecedentes para que a criança consiga ler e escrever. E aí o que acontece é que em muitos casos não se conseguem, no seu total, recuperar o que se perdeu há 18 anos atrás. É aquela questão que os centros são importantes sim, né? Existirem para que possa auxiliar nesse desenvolvimento. E a escola precisa fazer essa parceria. Os dois têm que caminhar juntos, entendeu? Saúde, escola e a comunidade como um todo, né? Certo. Quando a gente pensa, você citou a parte da neuropsicologia. Isso. E aí eu queria saber qual o papel da multidisciplinaridade dentro de uma escola. Esse papel é muito importante. Seria grandioso, né, se todas as escolas e seus diretores, né, as pessoas que regem aquela escola, conseguissem, na verdade, ter essa equipe dentro da escola. Porque o professor sozinho não consegue avaliar essas crianças no seu dia a dia, né? Nós temos na rede pública a relação de quantidade de alunos que chega a ser alto, né? Relatado até pelos pais. Então, essa equipe seria importantíssima para contribuir no desenvolvimento e até no apoio desses professores, da escola. A escola realmente seria inclusiva. Que o que acontece muito hoje é integrar. E existe uma diferença entre você integrar uma criança com autismo ou com qualquer outra deficiência ou incluir. Então, o que nós esperamos, né, enquanto da área da educação inclusiva, é que as pessoas sejam realmente inclusas. Quais são os principais exemplos? Você falou o quanto
o pedagogo precisa dialogar com um neuropsicólogo, o quanto precisa se discutir com outras áreas. A pedagogia, ela bebe de que fonte para poder exercer um bom trabalho? Então, a pedagogia, a área dela é totalmente educacional, né? Ela vai até a gente chama do nível fundamental 1, que é onde desenvolve a criança e o pré-adolescente, né? Na questão de comportamento, de comunicação também. Então, dentro dessa equipe multidisciplinar, é muito importante que o trabalho do pedagogo seja feito em parceria com o psicólogo, com o fono, porque trabalha as questões comportamentais, que envolve todo um contexto social daquela família, né, fora da escola, a parte de fono, que seria para a questão de comunicação, né, e tem casos até que escolas fazem parceria com a área da enfermagem, serviço social, né. A escola é um espaço amplo, né. Infelizmente, as escolas tradicionais, a gente vê muito só a questão professor, direção, coordenador pedagógico, e todo mundo tem uma formação de pedagogia ali, digamos, né? Mas a escola vai muito além do que isso, do que esses profissionais, né, para essa formação. Muito bem. Plano de ações que contemple adaptações no currículo, o que seria isso? É justamente o que eu tinha falado na questão que a escola vai escolher. Existem algumas escolas que fazem seus planos bimestrais. Cada final de bimestre existem suas avaliações, né? Então, como deve ser feito esse plano de adaptações? Seria, como eu falei, junto com a família, né? Ali é um momento de reunião. Mas a família está preparada para poder opinar? Olha, a escola precisa dar essa oportunidade, né? Esse documento, isso é um documento da escola, que antigamente a gente chamava de projeto político pedagógico e hoje que era PPP, e hoje é projeto pedagógico. Então, esse documento ele não pode ser construído somente pelo corpo de professores e de diretores da escola, né? Existe toda uma instância envolvida para poder ser construído. E quanto mais participa a família, melhor, mais... Porque vai ter o conhecimento... Resultado se dá, né? Justamente, vai ter o conhecimento do que vai estar Senso de pertencimento, né? Senso de pertencimento. Justamente, e vai estar sabendo do que vai estar sendo trabalhado no decorrer daquele período. Tem casos que esse currículo, né, de adaptações, alguns pais não têm nem conhecimento. Eles não têm conhecimento. A rotina, na verdade, de levar o filho à escola, de trazer, e a gente até vai falar sobre isso, acaba sendo só esse o papel da família, que na verdade não é bem assim. Qual o papel da família? Né? O papel da família é super importante no acompanhamento. Se o pai começar a ficar perguntando o que é que está sendo dado, como é que está sendo, não é invasivo? Eu sempre explico para os meus pais, né, dos meus pacientes, que tem que ter uma forma de chegar, né, porque gentileza gera gentileza, não é verdade? Então, como a escola pode chegar a cobrar as necessidades do seu filho? É através de reuniões de pais, de evento com os pais, né? A escola observa o seguinte: quanto mais a família está envolvida naquele ambiente educacional, mais parceira a escola também vai ser da família. E a família é um trabalho rotativo. Como seriam esses eventos com os pais? Esses eventos dentro das escolas, hoje em dia, assim, a gente consegue perceber a forma de fortalecer esses vínculos, né? Geralmente as escolas trabalham muito com datas comemorativas. Então, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, festas juninas, né? É o que aproxima mais a família à escola. E algumas escolas preferem fazer só com os alunos, mas seria momentos de fortalecer esses vínculos. Fora isso, existem os projetos que são elaborados, né? E focar no seguinte: para as crianças que têm alguma deficiência, observar as necessidades de locomoção, visual dessas crianças, né? Não adianta se construir projetos que não vai assistir as crianças com autismo ou com qualquer outra deficiência. Eu estou aqui com o Helder Monteiro, ele é pedagogo, nós estamos aqui conversando, vamos para um breve intervalo. A gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava.
Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Helder Monteiro, ele que é pedagogo. Estamos aqui falando do transtorno do espectro autista. A semana que se discute isso, a gente tem discutido qual o papel da escola, qual o papel, como a pedagogia tem contribuído para isso. O Helder tem falado sobre isso, inclusive sobre a flexibilidade no conteúdo e o tempo de permanência na escola. Como é que isso é trabalhado? Essa flexibilização do tempo, para alguns pais, é confuso, né? Até as escolas já conseguem trabalhar isso, que seria a redução ou o aumento, né, do tempo daquela criança na escola. As crianças que têm o autismo, elas necessitam se adaptar àquele ambiente. É um ambiente novo, né? Ela não conhece, ela vai começar a ficar estressada, né? Vai ter os seus movimentos de estereotipias naquele ambiente, de fuga. Todas as características que ela traz, ela vai apresentar pelo fato de estar desconfortável, ela não conhecer. Então, aí é dentro do planejamento que vai estar esse período de flexibilização, né? Dentro do planejamento de ação da escola. Então, a escola vai mostrar aos pais como vai funcionar naquele período a criança, se ela vai ficar durante 3 horas, porque no mínimo seriam 4 horas, manhã ou tarde, e aí a criança que está se adaptando, seria interessante um tempo menor, né, para essa criança poder se adaptar àquele ambiente. E não temos como determinar esse tempo, vai de acordo com as necessidades da criança. A escola também precisa se adaptar a essas necessidades. Certo. No caso do acompanhamento da família, que a gente já tinha falado, de uma certa maneira, causa algum tipo de conflito, algum tipo de choque, a velocidade de aprendizado dos seus filhos? Conflito na questão... Exemplo, de expectativa. De expectativa, Em alguns pais, sim, né? Eles esperam muito que a criança esteja igual com a outra, porque existem as comparações, né, da família com outras crianças, mas aí é um processo de se trabalhar a família. A escola que tiver a sensibilidade e puder observar isso na família e construir também projetos que possam trabalhar isso nos pais, seria interessante. Porque a frustração, quando a criança não consegue determinadas, né, situações, resultados, não é da criança, e sim da família. Então aí já é outro questionamento que a escola poderia estar trabalhando. Há alguma dificuldade da escola em algum momento de lidar com uma não aceitação, com um relacionamento, vamos dizer, pouco empático de alguma criança, de alguma turma, com a criança de transtorno de espectro autista? Existe, né? Tem algumas escolas que não conseguem entender esse comportamento, por mais que se fale tanto de autismo, né? Por mais que se dedique aos relatórios e tal, mas existem alguns conflitos, principalmente no comportamento, que é a questão do tempo, né? Que a pessoa vai se adaptar ali. Na verdade, tem os antecedentes e tudo aquilo tem que estar sendo trabalhado sempre, até a criança realmente se adaptar àquele ambiente. Então, existem alguns conflitos entre escola e os alunos em relação a essa não adaptação na escola. Porque eu fico imaginando, exemplo, quem diz que criança é anjo é porque não teve criança em casa. Crianças são uns meninos travessos, né? Então, o bullying, numa idade dessa, não é um bullying que a gente imagina, quanto mais novo, menos perceptível para uma criança. Mas quando você atinge, eu acredito, 5, 6, 7 anos, eu acredito que você termina sendo suscetível a algum tipo de bullying. Como é que é isso? Realmente, o bullying é um caso
né, importante de ser falado e trabalhado tanto dentro das escolas como em qualquer outro ambiente, né, seja hospitais, qualquer lugar. Então, assim, os professores precisam entender o que é o bullying, precisam estar atentos, né, em relação a esse comportamento das crianças, ensinar como receber as diferenças, né, que ninguém é igual. Então, dentro da escola existem as diferenças, comportamentos diferentes. Então, vai aos poucos causando alguns pequenos conflitos que não são observados, e aí precisa sempre, tanto a parte de segurança da escola, também? Com a criança especial mais ainda, né, pelo fato de apresentar outros, às vezes físico ou não, e outros comportamentos que as outras crianças também não entendem, não foram preparadas para aquilo, e às vezes também as famílias não aceitam e não entendem o que é o outro de ser diferente, né, e acaba causando o bullying dentro da escola. Em alguns casos até situações graves, né, de agressão, né, de palavras, né, que são os palavrões que eles falam uns com os outros, de apelidos, e acabam realmente causando grandes conflitos. Então a escola necessita ter uma visão em cima disso daí e ser trabalhado. Não só ficar atento aos conteúdos que precisa ser passado, mas a essas situações de conflitos. Isso daí, sempre o diálogo é o caminho? O diálogo é muito importante, né, ser chamado a atenção de determinados alunos, e dependendo do grau, né, que aquela situação esteja, é necessário algumas intervenções, né? Envolver os pais. Envolver os pais, chamar os pais, conversar, mudar algumas medidas dentro da escola, algumas orientações precisam ser feitas. Em outros casos, para se trabalhar em um contexto mais amplo, onde vai adquirir maiores resultados, projetos. Projetos são muito importantes dentro de uma escola. Você consideraria alguns projetos mais importantes? Alguns do tipo, eu acredito que desenvolva a pessoa como ser humano mesmo, de saber lidar com o outro, de respeitar o próximo com suas diferenças. Falar sobre determinados assuntos diferentes é muito importante dentro da escola. Principalmente quando você tem uma informação ou que você tem, digamos, uma indicação que sua escola é inclusiva, né? Isso é muito importante. Essa parte da escola inclusiva, ela pode ser implantada de imediato ou isso leva um tempo cultural dessa escola? Olha, na verdade, o correto deveria que todas as escolas fossem inclusivas, né? Trabalhasse com essa educação, até pelas questões da lei é proibido, né, você negar a matrícula da pessoa que tem qualquer tipo de deficiência. Então, as escolas precisam abraçar mais essa causa, né, porque geralmente quando a gente vai falar o que é o autismo, quem é o autista, né? São pessoas. E quem é a pessoa que tem qualquer outra deficiência também são pessoas. Então, a escola inclusiva, ela abre as portas dando direito daquela pessoa ser desenvolvida ali dentro, como qualquer outra. Então, escolas inclusivas são essas, né, que realmente estão atentas às necessidades especiais dessas pessoas. Como avaliar as pessoas com TEA na escola em atividades e provas? Isso daí é um ponto importante. Esses dias eu estava até comentando e pensando em relação aos conceitos, né? Como é que as escolas avaliam? O tradicional é através das notas, de 0 a 10. Né? Isso chama muito a atenção dos alunos. Então, você necessita entender qual é o corpo de alunos que você tem. Eles conseguem compreender que um 0 indica que você não sabe de nada ou que você sabe de alguma coisa. Porque em determinados momentos, existe todo um sentimento ali dentro daquela pessoa, as emoções e tudo isso vai se movendo, e na hora de realizar uma prova, aquela pessoa tira um 10 ou um 0, mas isso não quer dizer que ela não soubesse daquele conteúdo, né? Porque cada pessoa traz um comportamento diferente. Então, essas avaliações também devem ser adaptadas. Tem algumas crianças que não conseguem desenvolver uma prova, digamos, de 10 questões, né? Então, reduzir essa quantidade e reduzir a forma que se pede. A criança com autismo, ela é muito conceito e resposta. Você pergunta, ela responde. Em todos os casos, não.
mas é a forma que a gente necessita entender e fazer, né? E a questão das provas é justamente isso. Para alguns casos ela precisa ser reduzida. Em outros já temos casos de autistas que eles conseguem se desenvolver mais rápido, a questão de superdotados, né, nos seus pensamentos, e aí o que acontece é que alguns conteúdos para eles não servem mais, eles já conseguem lidar com aquilo, eles já são avançados. Então, nesses casos, as provas precisam ter um pouco mais, digamos assim, de dificuldade para que ela possa encarar aquela prova e realizar. Não ficar frustrada, porque às vezes eles acabam não tendo interesse e também acabam levando uma nota mais baixa. Então, eu acredito que o interessante seria se as escolas pudessem trabalhar com outros tipos de conceito. É possível descobrir quando eles estão desinteressados ou quando eles não estão atingindo? Não entendi. É possível identificar quando a nota é reflexo de um desinteresse ou quando a nota é reflexo de uma dificuldade? Em relação às pessoas que têm autismo, alguns conteúdos não interessam eles, mesmo sendo da escola, né, mesmo sendo necessário eles estudarem e aprenderem aqueles conteúdos, acabam não sendo interesse, porque o autista ele tem interesses restritos a conteúdos, a filmes, enfim. Então, algumas escolas se preparam e envolvem esse conteúdo de interesse na prova. Outras não se importam e acaba a criança realmente não tendo um resultado bom. Né? E muitas não gostam de ser cobradas por uma coisa que ela não tem interesse. Então, essa é a questão da adaptação. Entendo. Um professor auxiliar é sempre importante? Muito importante. Né? É um dos casos polêmicos, né, que algumas escolas têm, outras não têm, outras visualizam o tamanho daquela criança, né? Às vezes tem crianças com 12 anos que é grande e eles dizem, isso daí não precisa de auxiliar. E não é bem assim. A criança que tem autismo, ela aprende através da estrutura, da organização, né? Então precisa ser um ensino estruturado, que existam adaptações. Então o professor sozinho ali, né, com outros alunos, ele não consegue desenvolver o seu papel só. Então, por isso que existe o professor auxiliar, principalmente para as pessoas que têm autismo. Ele vai contribuir, né, no acompanhamento daquela criança, no desenvolvimento dela, na construção dos materiais, como eu tinha falado, que a maioria é feito, né, de materiais reutilizáveis, então precisa-se de um tempo e de um apoio, que seria o professor auxiliar. Obrigado, pedagogo Helder Monteiro, muito obrigado. Nada. A gente fica à disposição, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o Tiago Lima, ele que é educador físico. Tiago, estamos na semana da pessoa com transtorno de espectro autista. A educação física, para quem tem autismo, ela é importante? Então, nas pesquisas, a educação física ainda não tem aparecido com tanta evidência, né? Inicialmente se colocava muito trabalho motor trabalhado pela fisioterapia ou pela terapia ocupacional, certo. Porém a educação física cada vez mais tem ganhado esse espaço, né, dentro do rol do tratamento para crianças com autismo. E a gente tem percebido isso também na inserção desta terapia nas clínicas, não só daqui da cidade de Maceió, mas do Brasil. Então a atividade física tem favorecido sim
pelo que eu tenho percebido já em 8 anos de atendimento de crianças com autismo, o desenvolvimento delas não só na questão motora, né, porque o trabalho ele vai muito além apenas do motor, mas pensando também na forma de expressão, de comunicação e na interação social dessa criança. Quando a gente analisa, você falou do trabalho motor, o que a educação física significa nesse campo? É uma atividade funcional, é uma atividade como musculação, é esporte? O que é educação física para este campo? Então, quando a gente fala de parte motora e pessoa com transtorno do espectro do autismo, a gente vê algumas dificuldades que já são mencionadas em pesquisas, como o déficit no tônus muscular, né, a baixa musculatura, o músculo mais fraco, se assim pode se dizer, dificuldades em equilíbrio, então eu tenho uma dispraxia, uma dificuldade em coordenar o meu corpo. Aparece também enquanto dificuldade a expressão de consciência corporal. Então a criança ela não se percebe, então ela tem dificuldades de lateralidade, de em cima, embaixo, de se situar no ambiente. Então a educação física, especialmente por meio da psicomotricidade, que tem esse objetivo de trabalhar o sujeito, não só o corpo físico, mas também a mente e as suas emoções, a gente tem alcançado estes déficits, né? Então é uma atividade que busca dar funcionalidade ao sujeito, para que ele possa se expressar melhor e se situar melhor no ambiente de forma criativa e também por meio da ludicidade, né? Então é uma atividade funcional que tem exercícios, certo? Aparecem repetições, como o caso da academia, porém a gente tenta trabalhar de forma mais livre, mais lúdica possível, até porque hoje esse atendimento tem se dado cada vez mais de forma precoce, então com crianças. Quando a gente pensa dessa forma lúdica, o que é que se insere? Então, a criança com autismo também apresenta dificuldade na funcionalidade de brinquedos, né, que é algo muito simples de se ver na infância, a criança que pega uma bola de futebol e imediatamente já quer chutar. Essa funcionalidade não é tão presente na criança com autismo, certo? Então, dentro desses circuitos motores que a gente trabalha junto do autista, a gente consegue inserir esses elementos lúdicos como a bola, como carrinhos. Então, uma mesma ponta que eu trabalho o equilíbrio, eu posso usar ela de suporte para um trabalho funcional com carrinhos. O carrinho que sobe, que desce. E isso eu não trabalho não só o motor, como esses conceitos dentro do pensamento da criança também, certo? Então, a interação com outras crianças, visto que é um déficit na criança com autismo. Então, esse sentido lúdico, ele não trabalha sempre de forma individualizada com a criança e os seus interesses, mas buscando uma forma de aproximá-la de outras crianças, se possível de mesma faixa etária. Há uma dificuldade de concentração? Então, o autismo, ele aparece com muitas comorbidades, né? Hoje em dia, a criança não possui apenas o autismo, em muitos casos ela apresenta, hoje já na nomenclatura, o autismo ele está associado à deficiência intelectual, né? Então, boa parte de crianças que são diagnosticadas com autismo, então podem apresentar essa deficiência intelectual ou hiperatividade, certo? Então, ela acaba entrando na necessidade de se trabalhar globalmente, né? Então, a gente não olha só para o autismo, mas nas comorbidades que podem aparecer, e daí a gente planeja uma atividade individualizada, né? Pensando nas necessidades individuais daquela criança. No caso de, a gente falou da parte psicomotora, né? Na psicomotricidade. É possível uma criança, uma pessoa com autismo, em mais do que uma educação física, começar a desenvolver um trabalho, você falou da bola, jogar futebol, lutar judô, alguma coisa nesse sentido? Então, o tratamento, né, como é visto esse atendimento, ele não busca apenas fazer uma atividade pela atividade, né? A intenção é justamente gerar autonomia e independência desse sujeito. Então, na medida que eu quero que ele aprenda a brincar de forma funcional com a bola, não é simplesmente para ele brincar sozinho. É visando, é claro, essa promoção na atividade física geral, no lazer, junto com a família, com os amigos. Então, hoje eu já tenho crianças que fizeram de forma de tratamento a atividade física e hoje já é generalizado. Então ela já participa de competições de natação, já participa de corridas junto com outras crianças típicas. Quando se pensa em objetivo pela atividade física,
Se estabelece prazo, se estabelece tempo? Então, todo trabalho feito, ele precisa ter objetivos e ter essas metas, né? Eu costumava ouvir de uma chefe em uma instituição que trabalhei, que todo o tempo que a gente passa com essa criança, ele é único, certo? É um tempo único e a gente precisa investir nesse atendimento para que ele seja significativo na vida dessa criança, certo? Então, a meta que a gente faz vai de acordo também com a funcionalidade dessa criança, certo? Então, temos o autismo em diferentes níveis. Então, uma criança que ela tem um autismo mais leve, algumas metas podem ser alcançadas mais rápido, certo? Até pela inexistência do déficit cognitivo. Mas no caso de crianças com um autismo mais severo, nós colocamos metas com prazos um pouco maiores na aquisição, certo? Porém, essas metas são necessárias e esse tempo para alcançá-las é preciso estar no planejamento das atividades. Quando a gente analisa, de uma certa maneira, qual o principal desafio numa atividade como essa? Então, muitas vezes é essa funcionalidade mesmo do sujeito, né? Do sujeito com autismo, de funcionalizar, de entender, de se colocar diante de uma atividade e conseguir responder conforme a atividade, né? Então, uma das estratégias é fazer uma atividade mapeada. O que seria essa atividade? Uma atividade o mais direcionada possível. Então, eu posso me utilizar de setas, de um caminho mapeado com cores, para que a criança, ao ver aquela atividade, ela consiga se situar e assim me oferecer as respostas de forma mais independente possível, tá? Então, primeiro eu espero que a criança responda de forma independente. Se ela não responde, eu dou o comando, e se ela não consegue, daí eu dou uma ajuda física para que ela possa estar executando os movimentos que estão sendo trabalhados. Com essa ação desenvolvida, aquela questão do tônus é resolvida? Então, o tônus é uma dificuldade que aparece geralmente em crianças, né? Não é só uma questão da criança com autismo. Então, dentro dessas atividades, à medida que eu vou trabalhando o meu corpo de forma global, eu vou sim aumentando a minha tonicidade, não só de membros inferiores, que a criança geralmente está se deslocando, mas promovendo atividades que ela possa também desenvolver membros superiores do corpo como um todo, né? Sem esse trabalho, essa criança tem limitações físicas? O que é que acontece? A criança com autismo, por conta de seus déficits na comunicação, na interação social e comportamento, ela tende muitas vezes a se isolar, a não explorar o ambiente de forma desejável, né, pelos pais, como crianças típicas. Então, a criança, ela não explora o ambiente no seu potencial máximo. Então, por exemplo, uma criança que às vezes tem tendência a escaladas, né? Essa criança, às vezes, ela tem esse receio, ela não consegue se organizar por conta dessa dificuldade na consciência corporal, de esquema corporal, né? Então, ela pode chegar a desenvolver habilidades motoras sim, né? Porque ela está dentro do ambiente que cedo ou tarde acabará exigindo isso dela. Porém, esse desenvolvimento é cada vez mais tardio por conta dessa dificuldade em explorar o ambiente. Mas em termos de exemplo, independente de ter autismo ou não, ao longo da vida, tudo que você não trabalha gera uma limitação para você. Uhum. Se você não trabalha com ações de flexibilização do seu corpo, a sua tendência é se entrevar. Isso. Né? Uma criança com autismo, ela tem algo, um limitador maior do que as pessoas em geral, quando deixa de fazer uma atividade física, uma educação física, por exemplo, ou não. Ao não fazer uma educação física, uma vez que ela já não explora bem o ambiente, ela tem a mesma dificuldade que teria uma outra pessoa que não explorasse o ambiente. Uhum. Então, é como eu te falei, então a principal dificuldade motora que a gente percebe, além daqueles pontos iniciais, é essa consciência corporal, né? Essa percepção do meio. Então, se eu não trabalho as questões de lateralização dessa criança, essa consciência corporal dela no ambiente, sim, ela vai apresentar dificuldades em se portar, em se organizar no ambiente, na funcionalidade dos objetos que se apresentam naquele ambiente. A gente tem uma imagem, não sei se essa imagem, Tiago, ela é uma imagem equivocada, mas a gente tem uma imagem do autista
que muitas vezes ele é muito agitado, outras vezes ele até se bate, né, de uma certa maneira. A educação física pode aliviar essa tensão? É percebido nessas crianças mais agitadas, né? É uma das comorbidades, como eu te falei, a hiperatividade junto do autismo, né? São crianças mais agitadas que as mães até dizem, eu já não aguento mais porque ele corre, ele sobe em cima da mesa. Eu chego de manhã, às vezes a criança tem dificuldades com o sono, essas crianças hiperativas, né? Algumas delas tomam medicamentos para controlar esse sono. E essa hiperatividade, sim, ela é favorecida pela atividade física, né? Então, não só as atividades em circuitos motores, mas a atividade hoje de natação é uma atividade extremamente aceita junto de crianças com autismo, onde elas podem despendir muita energia, certo? Então, a gente trabalha com corrida, isso vai variando também conforme a idade do sujeito. Então, crianças menores, às vezes, em espaços mais restritos, à medida que eles vão crescendo, essa hiperatividade e essa organização que eu te falei de como se portar no ambiente, a gente vai expandindo indo para ambientes externos. Então, hoje eu tenho crianças pré-adolescentes que fazem as suas atividades na praia, né? Então, a gente faz uma caminhada, a gente faz atividades de subidas e descidas usando os espaços em torno da comunidade. E você falou da natação, a natação é fantástico nesse sentido, né? Dá liberdade também, não dá? Isso. A natação é primordial para mim, eu acredito, no trabalho de todas as crianças, porque ela é uma atividade que ela trabalha o sujeito de forma global. Então, quando eu estou num circuito motor, eu acabo conseguindo priorizar alguns elementos, algumas partes do corpo mais que outras. Na natação, não. Na medida que eu entro na piscina, o meu corpo ele já entra todo em estímulo motor. Por mais que eu queira direcionar braçadas ou pernadas, o meu corpo ele já entra numa gama de estímulos ali. Então, a natação ela parece, sim, favorável a isso. Então, as crianças se apresentam mais tranquilas, né? É preciso perceber o perfil da criança também. Então, eu tenho algumas crianças que não se adequam bem aos circuitos funcionais que eu trabalho, que é mais favorável trabalhar a partir da natação, porque é atraente para ela, certo? Sem falar que trabalha a questão de segurança, né? Como eu falei, de autonomia, segurança e independência, a natação vai favorecer nesse sentido, né? Tenho crianças que os pais não sabem nadar, porém a criança com autismo já desenvolveu o nado e já traz tranquilidade para os pais nesse sentido. Quando se faz uma escola, você precisa de um professor auxiliar. No trabalho de um autismo, por exemplo, numa natação, precisa de um professor auxiliar? Você fala no atendimento terapêutico? Sim. Não. Hoje eu trabalho de forma muito tranquila com essa criança, certo? Alguns pais observam a aula, ou mesmo um cuidador observa a aula, porém, quando estou na piscina é muito tranquilo. Pelo menos as crianças que eu tenho atendido até aqui respondem muito bem. No início a gente usa alguns equipamentos comuns de natação, como o macarrão, pouco uso boia, né? Algumas crianças demonstram irritação quando colocam esses aparatos, então eu busco mais no corpo a corpo, pensando até no princípio da psicomotricidade, né? Esse contato relacional com a criança, favorecendo de forma espontânea também esse desenvolvimento. Eu estou aqui com o Tiago Lima, ele que é educador físico. Nós estamos aqui na semana, né, de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A gente tem feito uma série de entrevistas, o Tiago tem falado aqui sobre a importância da educação física na vida de todo mundo nesse sentido, né? A gente está indo para o nosso intervalo, a gente volta já, o Tiago vai falar um pouco mais com a gente. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o educador físico Tiago Lima. Nós estamos falando aqui da semana, né, de conscientização da pessoa com transtorno de espectro autista. Estamos aqui falando pelo viés da educação física. Ô Tiago, e a participação de outras pessoas nesse processo, como é que se dá? Então, essa semana é primordial, né? Essa semana de conscientização, não só essa semana, mas um ano todo de conscientização é necessário, porque no atendimento das necessidades do sujeito com autismo, né? Não pensando só nas crianças, mas nos adolescentes e até adultos, outras pessoas são extremamente necessárias, né? Uma delas é a família, primeiramente. A família precisa ser protagonista nesse processo também, né? Não pode deixar apenas os terapeutas, os profissionais, especialistas para promover esse desenvolvimento da criança, certo? Então, os pais precisam estar juntos. No meu formato hoje de atendimento, que é domiciliar, hoje os meus atendimentos são domiciliares do sujeito com autismo, eu busco sempre que possível trazer os pais, os irmãos e às vezes até crianças da família para favorecer nesse atendimento. Certo? Os pais precisam generalizar a atividade. O que seria isso? Uma atividade que hoje eu trabalho, como por exemplo o futebol, a funcionalidade com a bola, depois que acaba aquele atendimento, o pai precisa favorecer, oportunizar essa brincadeira com a criança, seja em casa, levando numa praia, na casa dos familiares. Então aquela atividade ela precisa ser reforçada, né? E daí a gente fala generalizada porque ela não se restringe apenas ao ambiente do atendimento, né? Ela vai junto dos familiares, junto dos colegas, e é preciso paciência. Né? Então, a gente que já trabalha diretamente com a criança com autismo, a gente consegue trabalhar essa paciência de dar um passo de cada vez. Às vezes os pais trazem muita ansiedade, né? Porque querem que essa evolução se dê muitas vezes da noite para o dia, e é algo a ser trabalhado também, né? Trabalhar essa ansiedade dos pais, a paciência, para que eles possam ver o objetivo acontecendo a partir desse trabalho e dessa assistência dele. Além da família, né, uma galera que é muito importante para o desenvolvimento da criança, e daí pensando também na educação física, é a escola, né? A educação física é um componente curricular obrigatório dentro da escola, né? Não é uma opção da criança participar, ou mesmo a criança com autismo está liberada porque ela apresenta dificuldades em seu comportamento, né? Eu faço visitas escolares também, e como funcionam elas? Eu observo essa aula, né? Muitas vezes a gente que está de fora, a gente consegue ter uma percepção mais ampla da situação. Depois de perceber essa aula, eu converso com o professor, pontos que ele poderia estar observando. Algumas crianças possuem auxiliar na sala, né? Os cuidadores que dão aquele suporte, e muitos deles acabam super protegendo a criança, né? Às vezes por conta da informação mesmo. Esse tempo é muito favorável a disseminar informação, porque a criança precisa ter o espaço para expressar o que ela já até tem aprendido mesmo nos atendimentos. Então a escola precisa estar cada vez mais aberta, né? É um espaço extremamente diverso, não é só a criança com autismo que possui necessidades particulares, né? Mas eu que também trabalho na escola percebo que todos os alunos, se olharmos com calma, precisam de um olhar específico. E no caso da educação física, o profissional precisa ser o quanto mais criativo. Se utilizar de um ambiente coletivo, que às vezes no atendimento terapêutico temos trabalhos mais individualizados, certo? E na escola é um espaço favorável para se trabalhar o coletivo dessa criança, né? Então, trabalhar a conscientização junto dos alunos que vão ser favoráveis ao processo de inclusão. Então, não é só o professor, mesmo auxiliar ou a gestão. Os alunos podem ser bastante favoráveis ao processo de inclusão escolar da criança com autismo. A gente tem analisado isso, você falou de família e escola. Dá para unir as atividades físicas serem integradas, tanto fora como dentro da escola, trabalhando juntos? Isso. Então, o que é que acontece? Exemplo, a minha dúvida é a seguinte: Tiago Lima, que trabalha com esse autista junto com a família, ele faz um planejamento de educação física que contempla o que ele visualizou que está programado na escola?
que é que acontece? No meu formato de atendimento, eu visito as escolas sempre que possível, pego o planejamento escolar daquele profissional especificamente da educação física. O que vamos trabalhar agora? O profissional vai trabalhar, por exemplo, o equilíbrio, né? Então a criança vai precisar subir em ambientes muitas vezes instáveis. Então, dentro da minha terapia, eu vou trabalhar elementos nesse sentido, certo? Vou pedir aos pais que generalizem isso no cotidiano delas e vou levar o profissional da escola como tem sido feito esse trabalho, porque quando ele apresenta uma dificuldade na escola e a criança consegue desenvolver essa habilidade no individual, alguma coisa parece não estar sintonizado. Então, é aquela situação que eu te falei, às vezes, da superproteção. Então, às vezes, eu não consigo ter a segurança de levar a criança em ambientes mais altos, porque eu fico com medo que ele possa ter um comportamento mais brusco, sofrer um acidente. Mas a criança precisa ser vista como criança naquele ambiente, né? Uma criança que explora e que, se a criança cai, é algo que é comum da criança cair, se machucar muitas vezes, e os pais precisam estar atentos a isso. Não foi um descuidado da escola. Acontece, às vezes, os pais comentarem: olha, meu filho caiu na escola, na aula de educação física, o professor não pode estar atento a isso. E daí eu busco conversar com o pai, porque todos precisam estar em harmonia. Então, não existe uma responsabilidade maior, seja só da família, do terapeuta especializado ou da escola, né? É um trabalho de cooperação. E nesse trabalho de cooperação não há hierarquias, né? A gente conversa de forma, todos falando, pensando num bem, num objetivo comum, que é o desenvolvimento da criança de forma global, né? Você falou de uma virtude, de uma qualidade que é necessária numa atividade física como essa, que seria a paciência. O que você aprendeu nesse processo para ensinar, para educar fisicamente, em torno dessa virtude de paciência? Então, eu costumo, nas palestras, nos ambientes que vou, falar um pouco da minha história, né? Na minha infância, eu tive muito contato com pessoas com deficiência. Então, na minha rua, tinha uma menina com síndrome de Down, né? Na minha rua, tinha uma menina com doença mental, que é diferente a deficiência da doença mental. Eu tinha uma coleguinha com deficiência física, né? Naquela época, se eu tinha algum colega ou conhecido com autismo, eu não saberia, porque não era algo divulgado, né? Então, durante a minha vida, eu me abri a essa diversidade, né? E enxergar a pessoa com deficiência, não uma pessoa com limites, mas uma pessoa com diferentes possibilidades, né? Então, os colegas se encontravam, iam às festas de outras crianças, então eu não via falta. Eu via diferenças que era comum ver diferenças tanto naqueles coleguinhas com deficiência como com desenvolvimento típico, né? Quando eu cheguei na universidade, o primeiro grupo de pesquisa, né, porque eu trabalho de forma prática há 8 anos, mas já estudo a pessoa com deficiência já há aproximadamente 10 anos, eu fui vendo que o desenvolvimento ele não era acelerado, ele era algo lento. Então eu fui percebendo, conforme o trabalho, que era preciso trabalhar primeiramente isso em mim. Né? Eu precisava ter a calma para planejar. É uma criança que a gente precisa planejar de forma cuidadosa. Então, nem todo o planejamento que eu fiz até hoje para crianças com autismo, todos saíram bonitinhos do papel para a prática. Né? Então, muitas vezes eu levava um planejamento, eu compartilhava isso com um amigo meu que também trabalha com autismo, chegava dia da gente rasgar o planejamento, porque a gente levava uma atividade super estruturada, com início, meio e fim, e a criança não respondia a nada daquilo. Né? E daí eu precisava oferecer outros elementos para que a criança demonstrasse o interesse dela. Né? Então, muitas vezes não é uma criança que eu vou colocar uma atividade e ela vai fazer exatamente o que eu quero. Às vezes eu preciso dar um passo atrás ou uma volta para chegar naquele objetivo. Né? Então, com a prática a gente vai trabalhando isso em nós mesmos. Né? Vai percebendo que aquele sujeito ele tem um tempo, ele tem um ritmo, e quando a gente percebe isso, a gente também nessa paciência, conseguimos ver as evoluções, que às vezes são pequenas, mas a gente precisa perceber e reforçar isso positivamente, né? Então, se eu tenho uma criança que nunca viu uma bola, não consegue entender que aquela bola eu posso chutar ou arremessar, se ela só pega na bola e joga para cima, mesmo que naquele momento ela não tenha um objetivo, eu tenho que bater palma, dizer isso daí, eu preciso motivar ela, né? Que é uma das estratégias no trabalho com autismo, motivá-la o quanto mais para que aquele pouquinho possa ir se ampliando cada vez mais. Quando a gente tem feito essa discussão sobre o autismo,
a gente também chega num certo momento que percebe que uma pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem uma rotina bastante cheia, né? Se uma criança tem o tempo dela normal, quando você considera que ela precisa ir na fono, né? Que ela precisa ir na terapeuta ocupacional, ela precisa ter uma escola, ela precisa incluir atividades físicas. Dá para conciliar isso para o resto da vida, atividade física, nessa organização de agenda? Então, a deficiência, né, no caso do autismo, não há cura. Né? Então, o tratamento, essa assistência, ela é ao longo da vida. A quantidade desse atendimento, a gente busca que ele possa ir diminuindo à medida que a criança vai evoluindo e dando respostas, certo? Então, hoje eu atendo crianças que conseguiram avançar e já não fazem mais fonoaudiologia, no atendimento de fonoaudiologia. Eu tenho crianças que já evoluíram nos sistemas sensoriais, então hoje ela já não faz mais o atendimento com terapia ocupacional. Mas, por exemplo, a educação física, ela não há uma contraindicação, né? Então, muitas vezes eu tenho crianças que já alcançaram os marcos para a idade dela no desenvolvimento motor e os pais mantêm, né? Mas pensando num estilo de qualidade de vida desse sujeito, né? Então, ele vai ser estimulado agora para natação. Como eu te falei, eu vou na escola ver o planejamento do professor. Então, se agora ele está trabalhando um esporte especificamente, seja o basquete, o handebol, o futebol, eu vou dar esse suporte dentro do atendimento, né? E daí a gente vai generalizando, a gente vai fazendo atividades mais abertas, trazendo, né? Porque no princípio, a gente faz atividades muito individualizadas, né? Tem muitas crianças que eu já atendi muito no individual e hoje a gente atende em duplas, em trios, né? Primos de mesma idade, hoje já vem no atendimento participar junto, né? Então, a ideia é que esses atendimentos diminuam conforme essa criança vai se desenvolvendo e essa quantidade de terapias que muitas vezes é necessário para algumas crianças, ela vai diminuindo ao longo da vida. Principalmente nesses primeiros momentos, nesses primeiros anos. Isso. Hoje, com o diagnóstico precoce, né? Que é essa disseminação do importante é pensando exatamente para que os pais cada vez mais identifiquem isso, né? Geralmente o primeiro sinal é a fala que está atrasada, mas outros sinais já são percebidos. Então os pais nesse diagnóstico precoce, eles precisam oferecer o maior número de atendimentos possíveis. Claro que algumas crianças podem necessitar de alguns atendimentos com maior intensidade que outros, né? Seja na fonoaudiologia, na terapia ocupacional. Isso vai das avaliações de cada profissional para ofertar o que é necessário para aquela criança naquele momento. Tiago Lima, educador físico, muito obrigado, viu? Não é de quê. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.